Pessoal, estou voltando aqui para trabalharmos a segunda parte da revisão, desta vez sobre razões e proporção. Vamos ver aqui então essa questão número 5. Número 5 porque é continuidade da revisão anterior, tá? Vejamos aqui, qual foi a velocidade média em quilômetros por hora de um automóvel que percorreu 360 quilômetros em 3 horas? Pessoal, essa questão de velocidade média é um exemplo de razão. No caso aqui é uma razão entre grandezas de naturezas diferentes. Como que eu calculo a velocidade média de um automóvel? Bom, a velocidade média, né, Vm, é a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto no percurso, para fazer esse percurso, tá? Vamos analisar aqui então. Olha só, qual foi a velocidade média em quilômetros por hora, porque às vezes ela pode pedir em metros por segundo ou por minuto, né? Metros por minuto, mas aqui é em quilômetros por hora, de um automóvel que percorreu 360 quilômetros em 3 horas. Ok. Vamos lá, velocidade média é a razão entre a distância e o tempo. Qual foi a distância percorrida pelo automóvel? 360 quilômetros é a distância, dividido pelo tempo. O tempo foi de 3 horas. Então vamos dividir aqui por 3, certo? Ok. Agora é só dividirmos 360 por 3, ou seja, a velocidade média é a razão entre a distância e o tempo. Quanto que vai dar 360 dividido por 3? Vamos calcular aqui. 360 dividido por 3. Eu separo 3 aqui, ó. 3 dividido por 3 vai dar 1. 1 vezes 3, 3. 3 tira 3, 0. Subtraiu, abaixa o próximo número, 6. 6 dividido por 3 vai dar 2. 2 vezes 3, 6. Tira 6, 0. Ok, deu uma divisão exata aqui, mas só que ainda tem esse 0. Quando o cálculo aqui já deu uma divisão exata, ou seja, com o resto 0, e ainda tem outro 0 para baixar, você já pode colocar esse 0 no resultado aqui, no quociente. Então, 360 dividido por 3 vai dar 120. Vai ser o resultado aqui, tá? 120. Mas 120 o quê? Se eu estou calculando a velocidade, é 120 km por hora, né? 120 km por hora, tá bom? Então, aqui está calculada a velocidade deste veículo. Resumindo, é só dividir a distância que ele percorreu em quilômetros pelo tempo gasto. E você encontrará a velocidade média desse automóvel, ok? Um outro exemplo de razão é este aqui, envolvendo a densidade demográfica. Aqui é um exemplo de razão também entre duas grandezas de natureza diferente. Vamos ler então o problema? Calcule a densidade demográfica de uma região que tem população de 48 mil habitantes e área de 12 mil quilômetros quadrados. Ou seja, quando se fala em densidade demográfica, o que é isso? É você dizer quantos habitantes há em uma cidade, município ou estado, ou até no país, quantos habitantes há para cada quilômetro quadrado. Como que nós descobrimos a densidade demográfica? Aqui eu vou fazer de uma forma mais... Vamos colocar aqui. A densidade demográfica é semelhante ao cálculo da velocidade. A densidade demográfica é a razão entre o número de habitantes e a extensão em quilômetros quadrados, né? A extensão territorial, ou a área, né, territorial, certo? Vamos lá então.
densidade demográfica. Quantos habitantes há aqui nessa região? 48 mil habitantes. Então, vou colocar aqui 48 mil habitantes. Para uma área de 12 mil quilômetros quadrados, que é a extensão territorial em quilômetro quadrado. 12 mil quilômetro quadrado. E assim como no cálculo da velocidade média, você também vai dividir, tá? Geralmente, quando trabalhamos com razão, resolvemos através da divisão. Então, vou dividir 48 mil por 12 mil. Quando tem bastante zeros, eu posso simplificar. Quantos zeros tem em cima aqui no numerador? 3. E embaixo? 3 também. Então, eu posso cortar a mesma quantidade de zero que eu cortar em cima, eu corto embaixo. E com isso o cálculo fica bem mais fácil. Ou seja, em vez de dividir 48 mil, eu vou dividir apenas o 48. 48 por 12. Quando eu divido 48 por 12, 48 por 12, é só você descobrir quantas vezes o 12 cabe no 48. Quantas vezes o 12 cabe no 48? 4 vezes. Pois 4 vezes 12 é 48. Então esse vai ser o resultado, né? Dividindo aqui o número de habitantes pela extensão territorial em quilômetro quadrado, vai dar 4. Porém, o resultado, para ficar claro, você tem que dizer 4 o quê? 4 habitantes por quilômetro quadrado. Então é dessa forma que você vai expressar o resultado. 4 habitantes por quilômetro quadrado, ok? Então aí nós calculamos a densidade demográfica. Então é isso, gente. Nós vimos aqui 2 exemplos de razão, que foi o cálculo da velocidade média e o cálculo da densidade demográfica, ok? Vamos então encerrar essa segunda parte da revisão, trabalhando aqui com exemplos de grandezas proporcionais, mais especificamente regra de 3, né? Regra de 3.